Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Como está? Tudo bem? Uma satisfação imensurável estar com vocês aqui, juntos galgando na sua aprovação, para a sua classificação. Estamos na loja do concurseiro. Simplesmente, nada mais, nada menos do que o curso online que mais cresce no Brasil. Sabe por que nós estamos multiplicando e crescendo no Brasil? Porque a nossa maior propaganda é você. Você mesmo. Nós aí no Brasil temos várias aprovações e os nossos alunos divulgam. E nós estamos aí, graças a Deus, bombando em todo o Brasil e não vai ser diferente. Você também estará conosco aí no concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Tenha certeza que nós seremos o instrumento na sua aprovação. Quem sou eu? Simplesmente, meu nome é Valnei Oliveira, sou professor aqui da loja do concurseiro e, além de professor, também advogado e atuo na área militar, na área penal e trabalhamos aí em várias áreas do direito. E por esta razão, estarei com você aí trabalhando o direito penal militar. Vamos trabalhar essa primeira aula nossa aqui do artigo 1º ao artigo 9º do Código Penal Militar. Perfeito? Se você quiser adquirir outras aulas, outros materiais, pacote de exercício, um combo, tudo com as outras disciplinas e tudo, entre lá na loja do concurseiro.com.br e aí você poderá adquirir vários outros materiais. Perfeito? Veja bem, a diferença nossa aqui na loja do concurseiro é que nós ensinamos o passo a passo para aprovação e classificação. E a primeira coisa que eu quero te dar de dica, importantíssima para aqueles que vão passar, aqueles que só vão assistir esse vídeo e de repente não pretendem só cumprir tabela, realmente não é esse o nosso foco. Aqui é você aprovado e classificado. Então, para aqueles que querem passar e ser classificados, primeira coisa que eu quero colocar na sua cabeça: ame todas as disciplinas. Eu não estou falando se apaixone, estou falando ame todas as disciplinas. Amar. Você tem que amar história, geografia, português, direito penal militar, processo penal militar, todas. Você tem que amar todas. Por quê, professor? Porque de repente você fala, professor, eu não gosto de geografia. Eu vou estudar, eu gosto de geografia, história, eu não gosto de direito penal militar. Colega, não vai passar. Professor, não é praga, é a ordem natural das coisas. Quem faz concurso público sabe o que eu vou fazer, sabe o que eu vou falar. Às vezes, uma questãozinha. Quem faz concurso público sabe o que eu vou falar. Às vezes, uma questãozinha deixa você fora do páreo. E quem sabe não era aquela questão que você menosprezou. Perfeito? Então não esqueça. Ame todas as matérias, ame todas as disciplinas. Aí, colega, vai ser tranquilo. Ok? Vamos então começar a nossa primeira aula. Vamos falando aí de direito penal militar, analisando o Código Penal Militar do primeiro artigo até o artigo 9º, segundo o programa do concurso de vocês. Perfeito? Vamos lá. Bem, o artigo 1º do Código Penal Militar nos traz a ideia do princípio da legalidade, da reserva legal, E ele é muito interessante, que ele fala assim, que não há crime, olha lá, sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É interessante, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, que esse artigo ele está também no Código Penal e esse artigo também está lá na nossa Constituição Federal. Ok? Então, bora por parte. Entenda que quando você for policial militar, você vai trabalhar de forma ostensiva, chamada ostensividade. Ou seja, evitar o crime. A ideia é essa. A ideia é que, se possível fosse,
tivesse um contingente suficiente para que em cada canto da nossa cidade tivesse policiais militares, não tenha dúvida, futuros servidores da Polícia Militar, que consideravelmente a nossa criminalidade ia diminuir. Logicamente, a gente não vai dizer que chegaria a zero, mas consideravelmente iria diminuir. Por quê? Porque se existe um patrulhamento ostensivo, né, o que acontece? A ideia é que os criminosos, aqueles que estão à margem da lei, os marginais, à margem da lei, eles talvez não tivessem tanta oportunidade como acontece aí no dia a dia. Todavia, você, sendo a figura do Estado para a segurança pública, você também não pode inventar leis. Você não pode também inventar penas. A lei penal, e na nossa especificamente no Código Penal Militar, para que exista a pena aplicada a um particular, ou mesmo para que exista a pena aplicada ao militar, ela tem que estar codificada. Tem que ser o momento em que eu consiga pegar o meu dedinho aqui e falar: opa, você infringiu esta lei, você infringiu esta norma e você infringiu esta lei e vai ter que receber esta pena. Então, não basta ter a lei, tem que ter a lei penal, seja penal aplicada ao particular, seja penal na penal militar, e tem que ter a pena. Ok? Então, esse baseia-se, lógico, no princípio da legalidade, da reserva legal. Então, recapitulando, não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, você é policial militar, viu alguém passando na rua altas horas da madrugada, aborda, foi no que, cidadão? Aborda, né? Boa noite, cidadão. Faz aquela abordagem dentro dos padrões, você vai aprender na academia. Você está fazendo o que, cidadão? Não, estou indo para casa e tal. Mora dessa? Não. Aí você, de repente, no meu exemplo, cara, não, eu vou te levar para a delegacia. Vadiagem. Vadiagem? Crime de vadiagem? Me diga onde eu encontro esse crime. Porque se existisse o crime de vadiagem, colega, né, ia complicar. Não existe. Não existe crime de vadiagem. Então, você não pode enquadrar lá na área penal. A mesma coisa aqui no Código Penal Militar. Deserção, insubmissão, tudo bem, está lá no Código, está lá a reserva legal, está lá a lei, está lá a pena, perfeito, tudo bem. Mas dizer que inventar crime não pode, porque iria ferir o princípio da legalidade. Perfeito? Então, não existe, nunca esqueça, isso é importantíssimo, é um artigo bombástico em todos os concursos de polícia militar e você não vai perder ele. Agora, um grande segredo, futuros servidores, não há crime sem lei anterior que o defina. Também não existe o que, futuros servidores? Medida de segurança sem lei anterior que o defina, tá? Que às vezes o militar ele é punido com a pena é uma medida de segurança. Então, lógico, para que seja punido com a medida de segurança, essa medida de segurança ela tem que existir também já preconizada anteriormente. Perfeito. Só que eu quero aproveitar aqui e fazer um pulo do Valnei. Professor, o que é um pulo do Valnei? O pulo do gato. Fazer um pulo do gato e quero ir no artigo 3º. Depois a gente volta aqui para destrinchar os demais artigos. Mas se faz necessário, já que eu estou falando aqui que nem medida de segurança, eu quero logo no artigo 3º, que eu acho muito importante a gente trazer logo esse artigo 3º aqui para a gente logo tratar sobre isso. Olha lá, interessante. A medida de segurança, ela tem uma peculiaridade. Por isso que eu estou trazendo aqui para você essa medida de segurança. Olha lá. Diz assim, ó. As medidas de segurança, elas regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Olha o que eu vou te falar. Ao tempo da sentença. Tudo bem. Olha lá. Prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. E eu quero trazer uma peculiaridade para você aqui. Algo que é meio delicado, mas particularmente poderia te falar
o que está aqui na lei é o que vai cair, ponto final. E é verdade. Na tua prova, se cair a literalidade desse artigo, tranquilo, perfeito. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Só que doutrinadores entendem como inconstitucional este artigo, mas ainda está lá no Código Penal Militar. Se está, vamos fazer o que está. É literalidade da norma. Mas eu vou só te explicar para que você entenda, porque vai que a banca traz uma outra situação qualquer, né? Porque segundo o Código Penal Militar é isso aqui. Agora, segundo entendimento doutrinário, segundo entendimento jurisprudencial, segundo outra coisa qualquer que ela venha falar, que não o Código de Processo Militar, raciocine como eu vou lhe falar. Preste atenção. Como eu lhe falei, quando existe um crime militar, pode existir somente uma sentença, trazendo uma pena, ou nesta sentença pode trazer uma pena combinada com uma medida de segurança, sem problema nenhum. Sabe? Tá? Mas para pensar. Se a sentença saiu, por exemplo, agora em 1900, esse pode, em 2016, então em 2016 houve uma sentença de um crime militar, ok? E essa sentença, ela saiu em 2016 com uma determinada pena, ok? E com uma determinada medida de segurança, que eu vou chamar essa medida de segurança, vou colocar MS, fica melhor. Essa medida de segurança eu vou chamar de medida de segurança X qualquer. Ok? Feito. Então veja bem, a sentença foi em 2016. Perfeito? E nesta sentença temos uma pena, reclusão, detenção, tantos anos, e uma medida de segurança que eu vou chamar medida de segurança X. Ok. Digamos que vai passar o tempo e tudo, e digamos que essa execução aconteça em 2017. 2017, como seja a execução. Perfeito. Mas em 2017 houve mudança na legislação, por exemplo, e essa pena que era X, na época da execução, esta pena é 2x. Ou seja, mais gravosa essa medida de segurança. Para os servidores, na prática, isso não é possível. Por quê? Porque, veja bem, não pode acontecer se, pelo princípio da reserva legal, que nós acabamos de ver, né? Por isso que eu te falei uma exceção, pelo princípio da legalidade, nós acabamos de ver, que diz que a sentença, aliás, que não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem há pena sem prévia combinação legal, isso também se estende à medida de segurança. Não seria justo a pessoa, conhecendo a pena e a medida de segurança em determinado tempo, que venha uma legislação posterior, estou falando só a nível de medida de segurança, venha uma legislação posterior e na época da execução essa medida de segurança mais gravosa ser aplicada. É a mesma ideia da pena. Receber uma pena aqui, uma pena mais gravosa, não pode aplicar a este condenado. Ok? Então, veja bem, parte da doutrina considera inconstitucional, mas parte considera parcialmente constitucional. Por que parcialmente constitucional? Justamente porque se for ao contrário, como ao contrário, professor? Digamos que a medida de segurança aqui é 2x, no meu exemplo, e na época da sentença.
E na época da execução, a medida de segurança é X. Agora sim, eu vou aplicar o artigo 3º do Código Penal Militar. Perfeito? Então, por isso que a minha concepção também, não digo que é totalmente constitucional. Eu digo que é parcialmente constitucional. Ok? Se for nessa hipótese que eu estou colocando, vai ser correto. Então, o que eu quero que você grave na sua mente é o que, professor? A literalidade da lei. Grave na sua mente a literalidade da lei. Segundo o Código Penal Militar, as medidas de segurança regem pela lei vigente ao tempo da sentença. Legal. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Não é legal. Mas, se falar isso, está certo, porque é a literalidade da lei. Agora, se ele falar segundo a doutrina, que são os estudiosos, né? Segundo jurisprudência, julgado em todo o Brasil, aí a história é diferente. Aí você entende que é parcialmente constitucional. Por quê? Porque se essa medida de segurança for melhor que a anterior, com certeza eu vou aplicar a da lei vigente no tempo da execução. Agora, se for pior, não aplicarei. Perfeito? Na prática, tranquilo? Então vamos voltar. Visto aí já o artigo 1º e praticamente o artigo 3º, vamos agora ver o artigo 2º. Ok? Coloque o seu material aí, que o artigo 2º ele é conhecido como artigo Abolitio Criminis. O que significa Abolitio Criminis, professor? O crime não existe mais. Crime não existe mais. Veio uma norma superveniente, uma norma posterior, e ela aboliu o crime. É lógico. Se aboliu o crime, a nova lei deixou de considerar o crime como crime, lógico que vai cessar em virtude desta lei, todas as consequências desse crime, mesmo que seja sentença condenatória irrecorrível. Vamos ler? Vamos lá. Olha lá. Ninguém pode ser punido. Essa também é chamada de lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Diz assim, ninguém pode ser punido, olha aí, por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, se a lei que veio posterior, então temos aqui uma lei A, e temos aqui também uma lei B. Perfeito? Ok. A lei A capitulava determinado crime. A posteriori, depois, veio uma lei B e disse, olha, não é mais crime o que a lei A traduzia, ou seja, abolitio criminis, aboliu o crime da lei A. E aí, futuros servidores, não tenha dúvida que por mais que eu tenha sido condenado, olha lá, e essa minha condenação seja irrecorrível, chamado transitado julgado, irrecorrível, por mais que tenha isso acontecido, não tenha dúvida, eu serei beneficiado. É um princípio constitucional que se aplica daquele que a lei penal não volta atrás, a não ser se for para beneficiar o réu, que é o caso específico, abolitio criminis. Aboliu o crime, com certeza eu fui condenado aqui, eu serei beneficiado por este crime que não o é mais considerado pela nova lei. Professor, mas espera lá, você não está entendendo. Eu fui condenado, é uma sentença irrecorrível, não tem mais... Colega, lei é lei. E ponto final. Mesmo, olha lá, mesmo que em virtude dessa, a própria... mesmo que tenha uma sentença condenatória irrecorrível. Então ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar que é um crime, cessando em virtude dela, desta lei, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível. Cessa tudo, colega. Cessa tudo, inclusive se houver sentença condenatória irrecorrível. Ok? Agora, o segredo, e que eu particularmente, com todo respeito, acredito que é o mais bombástico para cair, é justamente esse finalzinho que eu marquei de vermelho e você vai marcar com 5 asteriscos. Por quê, professor?
Porque essa primeira parte você já ouviu, já sabe disso, tem uma noção. Só que o grande segredo é o final, ó. O grande segredo é o final. Como assim, professor? O grande segredo é o final? É o seguinte. Salvo, olha lá, quanto aos efeitos de natureza civil. Professor, troque isso em miúdos para nós, sem problema, tranquilo. O indivíduo foi condenado por um crime militar. Ok? O indivíduo foi condenado por um crime militar em determinada época. Lei posterior disse, ó, não é mais crime. Abolitio criminis. Aquele indivíduo, mesmo que tenha uma sentença irrecorrível, este indivíduo ele será beneficiado, sem problema nenhum. Agora, se junto com essa sentença anterior também existisse alguma situação referente a efeitos de pagamento por natureza civil, aí este fato dele ter que devolver, dele ter que pagar essas pessoas que eventualmente tiveram este prejuízo, não vai afetar. A abolitio é abolitio criminis, não atingindo os efeitos civis daquela sentença. Ok? Abolir o crime é uma coisa, mas se a pessoa tem aí, o indivíduo tem que arcar com algum efeito de natureza civil, ainda continuará tendo que arcar com estes efeitos de natureza civil. Perfeito? Estamos todos tranquilos nesse sentido? Professor, poxa, dê um exemplo prático. Sem problema. Motim. Vamos aprender lá na frente. Crime de motim. Reunir-se. Ocupar um quartel, por exemplo, né? Vários oficiais, soldados, policiais militares contra a ordem de superior hierárquico. Motim. Pá, motim. Se for armado, revolta. Vamos aprender na aula certa. Motim, tá. E aí o que acontece com aquele motim? Ocuparam o quartel e resolveram. Aí, todo mundo que entrar, todos os carros que entraram de particular, sair quebrando, fazer aquela bagunça, aquele negócio todo. Acabou o motim, ok? Vamos apurar, lei penal. Vai ter a sua pena, não tenha dúvida. E também vai ter que pagar aqueles carros que foram danificados, digamos que totalizando ali deu em torno de 10 mil reais. Vai ser condenado o indivíduo, os cabeças, a pagar o dano civil e também vai ter que responder penalmente. Digamos que a posteriori, só no meu exemplo, hipotético, claro, né? Só para ficar na sua mente. Uma lei posterior diz, olha, motim agora não é crime. Poxa, perfeito. Aqueles que foram condenados por motim, mesmo que tenham uma sentença irrecorrível, mesmo assim eles alcançará a eles em matéria penal. Acontecerá o abolitio criminis, ou seja, motim não é mais crime, então pronto, eu que fui condenado por motim não vou mais responder. Todavia, entretanto, em relação aos efeitos de natureza civil de pagar os 10 mil reais, ainda restará esta minha responsabilidade referente aos efeitos de natureza civil. Perfeito? Tranquilo? 3 conhecimentos até agora, então, já? Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Falamos também aqui da abolitio criminis, que se lei posterior considerar determinado fato anterior como não existindo como crime, vai alcançar, inclusive, se houver sentença irrecorrível, salvo no que se refere aos efeitos de natureza civil. E também falamos da medida de segurança, aquela peculiaridade. Se cair a letra de lei, perfeito. Mas lembra que a regra geral na prática e a própria doutrina diz que é possível, lógico, a aplicação da medida de segurança na época da execução, se for para beneficiar. Tá, mas, como diz o artigo 3º, vamos só ler, que a gente vai ter que passar mesmo, só para finalizar. Ah, tá. Antes disso, rapidamente, artigo 2º, ok? Cadê? Primeiro, segundo, ok.
Abolitio criminis, falamos, vamos só ver, artigo 3º, não estava falando, então do artigo 3º, não esqueça que é aquela situação que eu te falei. A regra é, medida de segurança se aplica na época da sentença. Como diz o código, que deve se aplicar se for outra medida de segurança na época da execução, aplica-se da execução. É o que está no código. Mas lembra que na prática a gente aplica se for melhor, claro. O que é abolitio criminis? Um conceito para ficar gravado na sua mente de abolitio criminis. Deixa eu colocar aqui. Eu vi agorinha. Não, passei, não é conceito. É do Lex Mitchell. Abolitio criminis é fácil, já falei, né? Abolição do crime. Eu trouxe tá aqui, abolitio criminis. A lei, tá. Artigo 2º. Muito bem. Vamos falar agora da Lex Mitchell. Lex Mitchell. Professor, faz mal com açaí? Lex Mitchell? Não, faz mal. Dá para tomar açaí, acarajé, qualquer comida típica, sem problema nenhum. Bora lá. Lex Mitchell. Lex Mitchell é chamada lei melhor. A melhor lei. A melhor lei. Então veja bem. É diferente da abolitio criminis. Abolitio criminis, a lei posterior aboliu o crime perfeito, vai atingir inclusive sentença recorrível, menos a que se refere à questão de natureza civil. Agora, a Lex Mitchell, lei melhor, é o seguinte, até chamada retroatividade de lei mais benéfica. Então, olha lá, diz assim: a lei posterior que, de qualquer outro modo, venha favorecer o agente, aplica-se retroativamente. Ok? Olha, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Por favor, futuros servidores, não confundam o abolitio criminis, que é uma lei posterior que realmente aboliu o crime. Poxa, aboliu, acabou. Com Lex Mitchell. Lex Mitchell, a gente fala, uma lei melhor. É uma lei que não aboliu, mas trouxe uma melhora em relação à pena e tudo, com certeza. Também ela vai voltar atrás, ela vai retroagir, mesmo que tenha tido já uma sentença condenatória irrecorrível. Ok? Baseado, logicamente, nós já sabemos, naquela parte da Constituição Federal que diz, né, e também da Constituição Federal que diz que lei penal, ela não volta atrás. Só volta atrás se for para beneficiar o réu. Tranquilo. Mas não confunda abolitio criminis com Lex Mitchell. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Olha um outro segredo aqui. Essa aqui, ela é importantíssima, essa informação. Importantérrima. Importantérrima. Vamos lá. Olha lá essa informação. Aqui, perfeito. Apuração da maior benignidade. Eu acabei de falar que se vier uma lei posterior, ela for mais benigna, lógico, ela pode voltar atrás, mesmo que tenha tido sentença irrecorrível. Agora vem uma pergunta. O julgador, o juiz, ele pode fazer assim? Bem, eu vou usar as melhores partes dessa lei A e vou, lógico, para o réu, né? E as melhores partes da lei B para o condenado. Pode ou não pode, meus servidores? Não, porque senão eu estaria criando uma terceira lei. Então, olha, anote aí, ó. Para se reconhecer a lei mais favorável, se a posterior ou a anterior, o que o julgador tem que fazer? O que o juiz deve fazer? Ele deve ser considerado separadamente, cada qual, no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Ok? Então, isso proíbe o juiz fazer uma terceira lei. Então, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que considerar separadamente, cada qual, no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Perfeito.
Falamos já da medida de segurança, que a medida de segurança rege-se pela lei vigente ao tempo da sentença, já sabemos, mas de forma estranha fala. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução, se cair literalidade da lei, é isso e ponto final. Segundo o CPM, Código Penal Militar.